Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos que nos acompanham. É muito importante a sua participação. É muito importante você estar aqui nesta manhã ouvindo da palavra de Deus, ouvindo das Sagradas Escrituras, louvando ao Senhor. Lembre-se que hoje é o primeiro dia da semana. É hoje que a semana está começando. E a primeira parte do dia, da semana, você está dedicando em ouvir a palavra de Deus. Está dedicando-se em louvar ao Senhor, em ter um momento de oração. E aqui a sua fé será fortalecida e você está, desta maneira, declarando uma semana abençoada sobre você e sobre a sua família. Glória a Deus. Nós vamos, nesse momento, darmos início ao estudo da palavra de Deus, mas antes agora eu convido você, nós aqui juntos, a orarmos ao Senhor. Vamos orar para que Deus venha me inspirar, vamos orar para que Deus venha confirmar a sua palavra e que Ele também tenha misericórdia de mim e de você e Ele venha falar conosco. Amém? Oremos ao Senhor. Poderoso Pai, aqui em Tua presença, nesta manhã nos colocamos, nos achegamos aqui diante do Senhor, querido Deus. Poderoso e eterno Pai, pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor venha fluir aqui através da minha vida, através, ó Pai amado, dessa transmissão, alcançando as famílias, alcançando a todo aquele que está ouvindo, participando, estando aqui, ó Pai, realmente ligado ao falar do Senhor, ligado, Senhor meu Deus, ao plano do Senhor para a sua igreja e para o seu povo. Por isso pedimos a sua graça, o seu favor, move por meio do seu Santo Espírito. Desde já desfazemos, renunciamos todo o atrapalho, toda obra do inimigo, tudo aquilo que queira atrapalhar o povo de Deus a se achegar à tua presença. Eterno Deus, que toda distração, todo empecilho, Pai amado, todo comodismo seja desfeito em nome de Jesus Cristo. Mas aviva nossos corações, aviva teu povo, aviva em nós, ó Pai, uma fome e uma sede por ti, Senhor, nesta manhã. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir então a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 6, do versículo 5 ao versículo de número 8. Eu venho aqui, como o pastor Charles já avisou, ao final, tá? Não saia, não desligue, nós vamos ter um momento de oração, por todos aqueles que pediram oração, por todos aqueles que precisam, tá bom? Mateus, capítulo 6, versículo 5 ao versículo 8, nós vamos agora acompanhar essa leitura. Irmã Vanessa. E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos lhes pedirdes. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, queridos irmãos, essa passagem do livro de Mateus, capítulo 6, ela está retratando ali no meio do Sermão da Montanha, que é considerada uma das principais e mais importantes mensagens de Jesus Cristo. Quando ele, ali no Sermão da Montanha, ele começa a trazer ensinos profundos, ele separa um período de tempo para falar simplesmente sobre a oração. E a passagem que nós lemos, Jesus está dizendo como nós não devemos orar e como nós
devemos orar. E ele alerta, olha, não oreis como os hipócritas, né, que eles ficam orando nas esquinas, ficam orando para aparecer, para serem considerados um homem, uma mulher de oração. Eles ficam querendo demonstrar aos homens que oram. Jesus repreende isso. Jesus também diz que nós não devemos orar, como ele cita ali, com as vãs repetições. O que é isso? É durante o momento de oração, você ficar repetindo umas mesmas palavras, ou numa maneira ali ritual, litúrgica, né, de você ficar ali usando as mesmas palavras por um monte de tempo. E Jesus adverte, não é pelo muito falar, mas não é pelo muito, mas pelo como você fala com Deus. Então Jesus vem ensinar depois como orar. E ele ensina como orar, dizendo que nós devemos entrar no nosso quarto em secreto, fechar a porta do nosso quarto, ele diz. E você deve orar ao seu pai em secreto. E seu pai em secreto te recompensará. Ou seja, Jesus está dando um ensino de como orar. E ele está falando da oração particular. Da oração que é só você e Deus. E quando eu estava me preparando, e é o que eu busco fazer aqui sempre, antes de trazer um estudo, e eu insisti mais com Deus essa semana, e onde eu fui perguntar o que o senhor gostaria que eu falasse à igreja. E o que Deus colocou claramente, que eu deveria falar sobre a oração, como orar. E eu pude ter um sentimento assim, como se fosse da parte de Deus, de que o povo de Deus precisa entrar na presença do Senhor, precisa orar mais, precisa falar mais com Deus. E nesse propósito é que nós vamos trazer esse ensinamento de Jesus Cristo. E a grande pergunta, a grande questão agora, nesta manhã, é por que Jesus foi, então, ensinar isso? E depois também, irmãos, ele foi ensinar a oração do Pai Nosso. Se você continuar a leitura de Mateus 6, do versículo 9 em diante, ele vai introduzir o grande ensinamento da oração universal, da oração mais famosa de todo mundo, a oração do Pai Nosso. Então, por que Jesus foi ensinar isso? Por que Jesus foi ensinar a oração do Pai Nosso? Por que Jesus foi tratar o assunto oração? E, na verdade, ele foi tratar em resposta a uma pergunta. Vamos ler esta pergunta. Acompanhe a leitura de Lucas, capítulo 11, versículo 1. Acompanhe essa leitura aqui nesta manhã. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então percebam, queridos irmãos, que os discípulos, eles tinham dificuldade em orar. Então eles queriam saber como orar. E eles falaram: olha, Senhor, os discípulos de João Batista foram ensinados por João Batista como orar. Então nos ensina a orar. Por que eles fizeram essa pergunta? Lembrando que essa pergunta originou a resposta que Jesus apresentou à oração do Pai Nosso. Essa resposta que vem, essa pergunta, melhor dizendo, que vem dos discípulos, é porque eles viram que o segredo é a oração. Eles viram que o segredo do ministério de Jesus Cristo é a oração. Eles também viram que Jesus foi o maior exemplo de oração. Eu vou ler agora rapidamente uma sequência de versículos para você ver pequenos recortes da Bíblia de como Jesus tinha uma vida de oração. Acompanha aí, Mateus 14, 23 e depois os outros versículos até Mateus 21, 13. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte. E chegando já à tarde, estava ali só. Então veja, Jesus subindo ao monte para orar à parte, sozinho. E chegada já à tarde, estava ali só. Próximo versículo. E levantando-se de manhã, muito cedo,
fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Veja, Jesus acordando muito cedo, enquanto não havia sol ainda, para ir sozinho num lugar separado, reservado a orar. Próximo. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Olha, retirando-se a locais desertos para orar. Próximo. E aconteceu que naquele dia saiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Então, Jesus no monte passou a noite toda em oração. E como Jesus olha para a igreja, vamos ver o próximo versículo e último agora dessa sequência. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Glória a Deus. Veja, irmãos, alguns exemplos de versículos que mostram a rotina de Cristo em oração. Ou ele acordava muito cedo para ir orar, ou ele passava a noite toda orando. E grandes momentos do ministério de Cristo foram marcados por oração. Por exemplo, o seu batismo é o momento que Cristo se coloca em oração. A escolha dos 12 apóstolos, que ele pensou, que ele escolheu entre os discípulos, entre os 70 ali, ele fez depois de orar a noite toda para escolher os 12. Na transfiguração, no Monte Tabor, Jesus também estava ali separado em oração. Na verdade, amados irmãos, os discípulos vinham e ouviam, por exemplo, Jesus dizendo, olha, esse demônio, essa casta não sai se não for com jejum e oração. Então os discípulos, além de ter Jesus como um exemplo de oração, eles entendiam que realmente este era o segredo. Então eles foram perguntar para Cristo, Senhor, nos ensina a orar. Porque eles entenderam que era a razão, a fonte de tudo, a fonte de um ministério, de uma comunhão com Deus. Percebam, eles não pediram para Jesus, Senhor, ensina-nos a fazer milagres. Senhor, ensina-nos a cantar, ensina-nos a pregar. Não, não foi esse o pedido. O pedido realmente foi certo. O pedido foi muito bem elaborado. Senhor, ensina-nos a orar. Então, falando sobre isso, vamos entender um pouco agora por que é importante nós orarmos. A importância da oração. Quando aconteceu o registro na Bíblia do primeiro momento do homem buscando ao Senhor? Está lá em Gênesis capítulo 4, versículo 26. Gênesis 4, 26. Acompanhe essa leitura. E a Sete também nasceu um filho e chamou o seu nome Enos. Então se conheceu a invocar o nome do Senhor. Isso, então, no tempo de Sete, de Enos, o seu filho, começou-se a invocar o nome do Senhor. Essa palavra invocar, ela vem do hebraico, ela significa clamar. Ela significa buscar a Deus. E quando foi isso? Logo depois do pecado, logo depois da morte, de Abel, em que ali a situação estavam começando a se reestruturar. Diante de tudo isso, o homem começou a buscar a Deus e depois disso não parou. Depois disso o homem entendeu que este é o segredo. Tanto é que um dos grandes conselhos de Deus para o seu povo, para sarar a terra, para ele curar e abençoar, ele diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Então ele coloca um C. Então o que diz o Senhor depois em 2 Crônicas 7,14? Ele vai sarar a terra. Ele vai abençoar. Por quê? Porque a oração, desde o começo da humanidade, é a fala, é a comunhão com Deus. É você depositar as tuas necessidades, é você ter um relacionamento com Deus. É através da oração. A oração, irmãos, ela traz saúde para nós. A oração é a melhor vitamina para a sua saúde física, emocional e espiritual. E quando eu estava encerrando
um curso de especialização em que eu fui fazer um artigo científico. Eu fui tratar sobre o efeito da vida espiritual na saúde física. E eu lancei, né, esse tema, a banca aceitou e eu fui fazer esse artigo científico. Então eu não podia usar, nesse momento, nada do que fosse cristão, nada do que nós entendemos por fé. Eu tinha que usar argumentos científicos. E nessa pesquisa, graças a Deus, Deus me ajudou, eu fiquei muito feliz. Por quê, irmãos? Porque eu pude encontrar vários artigos e publicações científicas, médicos, psicólogos, psiquiatras, a própria Organização Mundial da Saúde, órgãos de governo, realmente reconhecendo e atestando de que uma vida espiritual, em especial na oração, ela tem efeitos comprovados. Eu não tenho tempo aqui, mas há pesquisas feitas, principalmente nos Estados Unidos, de médicos que trataram pessoas que não oravam e tratou um grupo de pessoas com problemas cardíacos que oravam. Os resultados estão aí em publicações científicas. Ela é saúde. E quer ver como a Bíblia fala sobre isso? Vamos ler Filipenses 4, versos 6 e verso 7. Guarde bem esse versículo, meu irmão. Preste bem atenção nessa leitura, como ela é importante. Filipenses 4, do 6 ao 7. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecida diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Aleluia! Que texto maravilhoso! Está dizendo, olha, não andeis ansiosos, não andeis inquietos, mas diz o seguinte, em vez de você fazer isso, lance tudo diante de Deus em oração. O que diz o verso 7? Você terá paz. Então, queridos irmãos, quando nós estamos em ansiedade, com excesso de preocupação, é um indicativo, é o termômetro espiritual dizendo você está orando pouco, ou você não está orando. A ansiedade é algo combatida por Jesus Cristo. Então, quando você está numa rotina, você está aí num propósito de oração, pode ver os problemas, eles chegam, mas eles não te afetam tanto. O medo não toma conta do seu coração. E se está vindo, o que é normal, somos seres humanos, aprenda a lançar tudo em oração. Não ande aí extremamente preocupado. Não ande aí ansioso. Algumas pessoas chegam até a ter neuroses, né, de preocupação, confiando em outras coisas, sendo que o melhor instrumento, irmãos, é a oração para o cristão. E veja, irmãos, que a oração, ela não precisa de nada para você praticar ela. Olha que interessante, que mecanismo maravilhoso que Deus criou. Entenda comigo. Por exemplo, para você estudar a palavra de Deus, você precisa de uma Bíblia. Ou você precisa estar ouvindo alguém pregar, você depende de algo. Para louvar, você de repente precisa de ter voz, você precisa de um instrumento. Muitas vezes para você fazer alguma outra atividade espiritual, pode ver, sempre tem alguma coisa que nós precisamos, algum acessório, alguém dependendo de alguém. A oração não. A oração você consegue fazer, se você não sabe falar, se você não pode falar, você consegue fazer em pensamento. Se você está em um momento difícil, em apuros, como estava Jonas, no ventre de um grande peixe, ali ele orou. Está vendo? Então a oração não depende de nada. Ela é a maneira mais simples, mais primitiva de você comunicar com Deus. É como respirar. É como respirar. Esta é a prática da oração. E Paulo, irmãos, vem nos advertir. Nós queremos mudar o mundo, queremos uma sociedade melhor. Olha o que Paulo recomendou para nós, falando sobre a importância da oração. 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 8. Olha as instruções do apóstolo Paulo nesta manhã para nós sobre a oração. Admoesto-te, pois antes de tudo, que se façam súplicas
e orações, intercessões e ações de graça, por todos os homens, pelos reais e por tudo o que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, e toda a piedade e honestidade. Porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo, para o que foi constituído pregador e apóstolo, digo a verdade em Cristo, não mito, e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo o lugar, levantando a mão santas, sem ira nem contenda. Aleluia. Perceba que o apóstolo Paulo está incentivando para nós termos uma vida tranquila. Devemos orar pelas autoridades, devemos orar por todos os homens para que sejam salvos. E ele diz, ore em todo lugar. E depois Paulo, o Tessalonicense, diz, ore sem cessar em todo tempo. Ou seja, o convite do apóstolo Paulo é uma vida constante de oração. Quando você vai acompanhar o ministério do apóstolo Paulo, por exemplo, quando ele está indo ali para a região da Macedônia, que ele vai encontrar Lídia. Quando ele encontra Lídia? Quando ele está indo procurar um lugar para orar. Quando você vê os apóstolos, Pedro e João, entrando no templo, estão indo à hora nona para orar, quando acontece o milagre do coxo. E não é só isso, irmãos. Os grandes momentos da Bíblia que nos traz salvação, e talvez os mais importantes, eles aconteceram em meio à oração. A crucificação de Cristo, que traz perdão dos nossos pecados, ela foi precedida, ela foi antecipada por um momento ali intenso de oração de Jesus Cristo no Getsêmani. Ele orou pelo menos 3 horas ali, e os discípulos não puderam acompanhar. A crucificação, que o maior ato de amor pela humanidade, ele foi construído, ele foi vencido antes por Cristo na oração no Getsêmani. Ali que ele teve a vitória, irmãos. A cruz só foi ali o coroamento da vitória de Cristo, porque na verdade ele já tinha vencido, entregue tudo na oração, e já tinha suado grandes gotas de sangue, como diz Lucas, ele estava ali. A descida do Espírito Santo em Atos 2, que é o que nos dá vida, o que nos dá salvação, ele aconteceu no momento em que os discípulos estavam com uma multidão reunidos orando. Então, a descida do Espírito Santo e depois o batismo em Atos 2:38, ele aconteceu depois de um grande e intenso momento de oração. Perceba que na Bíblia, as coisas mais importantes, elas estão envolvidas com a oração. E o apóstolo Paulo diz nesse momento difícil, irmãos, que nós estamos passando, em que muitos estão angustiados, muitos estão sem esperança. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 12, do 11 ao versículo de número 12. Não sejais vagarosos no cuidado. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Veja, sede fervorosos no espírito. E olha agora a recomendação de Paulo para nós. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Glória a Deus. Sede pacientes, né? Sede constantes. Tende esperança no meio da tribulação, no meio da tempestade, mas persevere em oração. Olha a importância que grandes homens de Deus, e o maior de todos, Jesus Cristo, nos deu o exemplo e a recomendação. É uma arma poderosa para nós, irmãos. É uma arma essencial.
E quando Paulo vai escrever aos Coríntios, achei muito interessante isso. 1 Coríntios 1, do 1 ao 2, se você depois pode ler. Ele vai dizer o seguinte: aos santos, aos que buscam ao Senhor, ou seja, aos que oram. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Que o que nos identifica um cristão com o outro é a oração. A oração, amados irmãos, é aquilo que deveria nos ligar. Não podemos nos encontrar fisicamente, mas podemos nos encontrar diante do trono do Senhor em oração. É a oração, amados irmãos, que está sendo incentivada. E nós, como igreja, precisamos seguir a orientação de Cristo. A minha casa será chamada casa de oração. O teu lar precisa ser um lar de oração. E muitas vezes nós nos preocupamos em ensinar muitas coisas, mas nós não nos preocupamos a ensinar como orar. E eu quero aqui agora lançar a frase de um grande avivalista, um homem realmente que foi muito importante na história da igreja, lá pelo século 17, 18, ele marcou, é um homem cheio do Espírito Santo, que Deus usou ele para ganhar muitas almas. Ele tinha uma comunhão tremenda com Deus. A biografia sobre ele, eu falo de Charles Finney. Charles Finney. Olha o que Charles Finney disse certa vez. Ele falou o seguinte: prefiro ensinar um homem a orar do que 10 a pregar. Prefiro ensinar um homem a orar do que 10 a pregar. Olha que importante pensamento dele. Porque, irmãos, se nós ensinamos, se nós aprendemos a orar, tudo depois em nossa vida vai se desenrolar. Você vai aprender da parte de Deus, você vai aprender coisas grandes da palavra de Deus. Você vai aprender a pregar melhor. A sua pregação, o seu louvor, a sua vida com Deus, ela não pode existir, não será bem-sucedida sem a oração. Então, talvez a coisa mais importante que você pode ensinar para o seu filho é como orar. E como que você ensina isso? Como nós devemos ensinar isso? Não é só falando, mas é praticando. Eu gosto muito de uma frase que diz que palavras convencem, mas exemplos arrastam pessoas. Então, nós devemos nessa manhã aprender isso a orar. E esse é o objetivo desse estudo. Por quê? Porque muitas vezes eu percebo que nós temos esquecido o poder e a importância da oração. Nos preocupamos com muitas coisas, mas deixamos de uma prática diária de oração. E isso aconteceu com o povo de Israel. Olha o que aconteceu com o povo de Israel. Êxodo capítulo 2, versículo 23 e versículo 24. E aconteceu, depois de muitos dias, que morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. E o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Irmãos, olha que coisa interessante que você precisa entender. O povo de Israel estava cativo no Egito, mas não estavam orando. Estavam sofrendo e não estavam orando. Então o texto que nós lemos diz: então o povo foi orar. O povo resolveu clamar. E a Bíblia diz então que Deus ouviu o seu gemido, se atentou para o seu estado e se lembrou da promessa de Abraão, Isaque e Jacó. Ou seja, eu particularmente acredito que esses 400, que na verdade a Bíblia depois cita de 430 anos de servidão, poderiam ter sido abreviados, ou poderiam ser até mais ameno, se o povo tivesse antes se tocado. Se eles tivessem antes buscado ao Senhor, como resolveram fazer em Êxodo 2. A partir dali, irmãos, Deus escolhe Moisés, Deus prepara Moisés, Deus envia Moisés, Deus envia as pragas e tudo começa a acontecer. E no capítulo 3, Deus novamente enfatiza: eu ouvi agora a oração do meu povo. Fez Deus lembrar de suas promessas.
Ou seja, irmãos, Deus está nos ensinando como Jesus nos ensinou. Ele sabe tudo o que nós precisamos. Mas você precisa colocar diante de Deus, porque nesse momento você está dizendo: olha, eu não confio em mim mesmo. Eu não sei, não tenho todas as respostas. Eu não estou no controle de tudo, nem do amanhã. Então eu coloco tudo em tua presença, Senhor. Olha a importância da oração. Mas enfim, falado então sobre a importância da oração, por que muitas vezes nós não temos uma prática constante de oração? É que, irmãos, muitos de nós tratam a oração como um remédio. Ela não é um remédio, ela é uma vitamina. Como assim, pastor? Há muitos de nós que só nos aplicamos à oração quando estamos em meio ao problema e à tribulação. Ou quando de repente somos convidados para pregar, ou quando de repente temos um desafio e nós vamos orar. Não é isso o convite de Jesus. Não é isso que as Escrituras nos ensinam. Por quê? Porque ela não é simplesmente um remédio, uma solução, mas ela é vida, é uma comunhão que você desenvolve com Deus, para que quando chega o momento difícil, você está com os pés bem firmes, você já está numa comunhão com Deus, e Deus está ali ouvindo e te respondendo. Há pessoas, irmãos, que tratam a oração assim como se fosse um telefone de emergência, 190. O problema veio, eu vou lá orar. Não é isso o nosso convite para você. É que você tenha a prática constante da oração. O segundo problema, que alguns não praticam a oração, é porque relacionam a oração com petição. Quando fala em oração, soa como eu preciso pedir algo, como eu estou bem, não preciso, mas não é isso. Eu vou ler para você aqui alguns sinônimos da palavra oração no Antigo Testamento, segundo o dicionário bíblico Wycliffe. Diz o seguinte: oração é suplicar, é procurar o favor, é tornar-se agradável à sua face. A palavra também significa curvar-se em adoração. Então, oração também é um sinônimo de momento de adoração. Significa aproximar-se, significa ver, encontrar para suplicar, implorar para reparar uma falta, é pedir. E aqui talvez um importante conceito de oração no hebraico: comparecer perante a face do Senhor. Então veja que oração não é só pedir, oração é adoração, é encontrar Deus, é se colocar diante da face de Deus. Então, irmãos, como é importante. E a grande questão também, que vem, talvez um dos outros problemas, é que nós vamos dizer que não há tempo, não temos tempo. E, na verdade, não é isso. Está mais relacionado a uma prioridade. Eu lembro de uma fala muito interessante de um pastor de uma igreja, da maior igreja da Coreia do Sul. Ele diz que tem muitos compromissos. Então, este pastor, ele coloca que as primeiras horas da vida dele, as primeiras horas ele separa ali mais de 1 hora para orar. Porque depois, quando ele vai tratar toda aquela gama de problemas, ou já se resolveram, ou ele vai ter uma sabedoria para resolver de uma maneira muito rápida, porque isso vem de Deus, isso vem do Senhor. E o povo da Coreia do Sul é o povo que no meio cristão é o povo que mais separa tempo para oração, segundo os estudos estatísticos. E não é à toa que é o país que mais cresce a igreja cristã, que mais se desenvolve. Mas a grande questão, então, é que muitos não oram como tinham dúvida do discípulo. Como orar? Nos ensina a orar. Porque o Senhor Jesus passava horas orando e eu queria ter essa comunhão. Então, eu venho agora aqui, de uma maneira bem objetiva, te deixar alguns ensinos, algumas dicas de como você deve orar, para que você aprenda a desenvolver esse hábito, que não pode ser apenas no momento de emergência, mas precisa ser diário. Assim como o café da manhã, o almoço e a janta, assim deve ser a oração para o cristão, porque é o principal alimento da alma e do espírito.
Então a oração ela precisa ser algo que diariamente você faça. Mas irmãos, não pode ser como a gente ouve muitas vezes, eu faço as minhas orações, mas é algo assim que você faz quando você simplesmente acorda, meia dúzia de palavras, na hora de comer e na hora de dormir. Nós estamos falando, o significado da oração é se aproximar de Deus, é estar na presença de Deus. E talvez nesta manhã, eu estou falando para pessoas que tinham o hábito de orar. Você que tinha o costume de orar, mas você parou. Você foi deixando isso e hoje você percebe que a tua alma está fraca. Você percebe que você não tem mais aquele ânimo para orar. Mas glória a Deus, porque nesta manhã, Jesus, através dos seus ensinos, Ele vai nos estimular e nos ensinar a orar. E o primeiro ensinamento que eu quero deixar para você sobre oração é a preparação. É algo simples, mas que faz toda a diferença. Então, eu vou deixar aqui 3 dicas para você, que você deve fazer antes, que você deve se preparar para você sempre ter esta prática tão importante da oração. A primeira delas, que você pode ver na sua tela aí, você precisa separar o tempo, tá bom? Em primeiro lugar, separe um tempo para isso. Separe um tempo. Glória a Deus. Se você não colocar isso como uma prioridade, se você não entender e não colocar como decisão na sua vida, o que você vai separar um tempo para isso, dificilmente você vai conseguir. Se você acorda, vai fazer seus afazeres, e a hora que sobrar um tempinho você vai orar, dificilmente você vai conseguir. Então você precisa na sua agenda, na sua programação do seu dia, ser alguém disciplinado e realmente separar um tempo. Eu, particularmente, prefiro separar pela manhã. Quando inicio o dia, já procuro me retirar para ter um momento de oração, separando a primeira parte da primícia do dia ao Senhor. Porque eu sei que depois eu vou estar sabendo e terei as respostas, porque eu primeiro busquei a Deus, Ele vai me ajudar a conduzir, a responder tudo. Você pode separar horário, como alguns costumam, pela madrugada, pela noite, mas o importante é que você separe um tempo. De repente, no início, 15 minutos, 10 minutos, ou 1 hora, você não precisa ser categórico no tempo, mas tente, você que não tem uma vida constante de oração, tente separar um tempo para isso. O ideal mesmo é que nós passamos o dia todo em oração, e vamos chegar nisso, eu e você. Isso seria o ideal. Mas, enquanto isso, você pode começar aí, separando um tempo para isso. Separando um tempo, tá bom? Um devocional diário teu com Deus. Não quer dizer que durante o dia todo você não deve estar constantemente em oração, conversando com Deus. Mas procure separar um momento de devocional, que você vai ler a Bíblia, que você vai louvar ao Senhor e que você vai ali orar ao Senhor. Segunda questão nesse prepare-se, você precisa separar um lugar. Um lugar. É importante isso. Escolha um lugar. Se você tem o hábito, a prática de estar orando na sua casa, por exemplo, procure reservar um lugar ali. Santifique aquele lugar. Faça daquele lugar ali como se fosse o seu altar. Tem aquele cantinho seu, ou de repente aquele seu tapetinho de oração. São coisas simples, mas elas vão te ajudar a você se organizar, a ter uma vida constante de oração, para você poder vencer as batalhas dessa vida. De repente no seu trabalho, você separa um localzinho para orar. A Bíblia fala, Paulo orienta a orar em todo lugar, né? Todo lugar. Mas eu sei que, como Abraão fazia, ele construiu seus altares para buscar ao Senhor. Então é importante. Como que deve ser esse lugar? Deve ser como Jesus fazia, um local reservado, um local sem distrações, sem conversas. Você se desliga de rede social. É um local que você, de preferência, tenha silêncio. É um local particular. É o teu jardim secreto com Deus, em que você ali separa para ter esse momento com Deus. Então, tempo, lugar, e em terceiro lugar, você precisa ter um propósito.
realmente um propósito. E sobre propósito aí, é um alvo, é um objetivo. Você tem que colocar a oração como uma prioridade na sua vida, um objetivo. E você, com certeza, durante o dia, você tem ali os pedidos de oração, mas você também tem a necessidade de adoração a Deus. Então, estabeleça propósito, sabe? Eu recomendo você a ter uma agenda, um caderninho de oração, onde você anote ali os propósitos de oração e você também anote as respostas da sua oração. Coloque pessoas diante de Deus, interceda por pessoas, interceda pela nação, interceda pelo momento que vivemos, interceda pela sua família, pela igreja. Falar nisso, amados irmãos, em igreja, a coisa mais importante que um cristão pode fazer pela sua igreja é orar uns pelos outros. É a sua oração, ela é muito mais importante do que a sua contribuição, ela é muito mais importante do que o seu talento. É a oração, em que você ora constantemente a Deus. Então, esses 3 pontos são importantes para você, tá bom? Tempo, lugar e propósito. Alvo, objetivo, meta. Faça disso, amados irmãos, um propósito. Faça isso uma rotina na sua vida, como você deve ter tantas outras. Agora, a segunda dica que eu quero colocar para os irmãos pastor, mas é que quando eu chego para orar, eu consigo ficar só 5 minutos, no máximo 10, e já me faltam palavras. Então, aí que é importante. Então, se você tiver essa disciplina de separar um lugar, e você reserva lá um horário, sempre do horário X ao horário X, eu vou separar para ter uma comunhão mais profunda, como Jesus disse, fecha a porta do seu quarto. É aquele momento que você vai se desligar de tudo, vai entrar no seu aposento, no seu local secreto e vai fechar a porta. É aquele momento que você vai se desligar. Então, por isso é importante você ter um horário assim, que você se disciplina para isso. Mas daí, pastor, eu até faço isso, reservo lá 30 minutos, 15 minutos, 1 hora, 2 horas, mas às vezes me faltam palavras. E aqui vem 2 roteiros ou 2 ensinos que vai te servir para você orar bastante. Um deles eu vou explicar melhor e o outro eu vou apenas fazer uma referência devido ao nosso tempo. E aqui nós podemos aprender isso na oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é um guia para como você vai orar. Por quê? Porque você pode identificar na oração do Pai Nosso que ela tem trechos dela que tratam determinados momentos da oração. Então, no começo, a oração do Pai Nosso é um momento de adoração. É um momento de adoração. Então, a primeira dica que eu deixo para você, comece a sua oração adorando a Deus. O que é adorar a Deus? É o momento que você passa ali, momentos engrandecendo o nome dEle. O que Ele é, o que Ele faz, a natureza de Deus, os atributos de Deus. É o momento que você vai adorar. Num segundo momento, eu recomendo você, depois de passar um momento de adorando a Deus, você passa um momento de gratidão, agradecer, tá bom? É um momento de louvor, que você vai agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida. E nós temos motivos de sobra para isso. Nós podemos agradecer pela sua palavra, nós podemos agradecer a Deus pelo dom do Espírito Santo, agradecer pelo que Ele fez na cruz do Calvário, e daí, irmãos, você vai adentro, louvando e agradecendo a Deus. Perceba que o Pai Nosso, ele basicamente está seguindo essa linha de adoração, gratidão. Terceiro passo da sua oração que eu recomendo, são 5 passos, tá? Então, primeiro, adore. Segundo, agradeça. O terceiro é o perdão. Pratique na oração o perdão. Jesus falou isso no livro de Marcos. Quando for orar, se tem alguma coisa contra alguém, perdoe. Na oração você consegue perdoar. Como faço isso, pastor? Como eu faço essa oração do perdão? Você libera perdão para essa pessoa. Você, como diz Jesus, abençoa o que te persegue. Você traz bênção sobre aquele que te fala mal de você. É nesse momento que você começa a se identificar com Cristo. Que na oração, pastor, mas é difícil, eu sei. Mas é isso que Jesus ensinou. E não é uma questão de falsidade, é uma questão de obediência ao que Cristo falou. Em que você está se esforçando, perdoando e ali
também abençoando aquela pessoa. E você não só perdoa, mas agora é o momento de você se arrepender, é o momento de você também pedir perdão. Então, o terceiro passo da oração é o momento que você vai passar ali liberando o perdão e vai pedindo perdão. Você passa a confessar seus pecados que você cometeu no seu dia ou no dia que se passou. Você passa a reconhecer diante de Deus as suas falhas. Se você falhou de alguma maneira, com seus olhos, com seus lábios, com suas mãos, e você passa um momento de perdão ali, recebendo, pedindo perdão da parte de Deus. Lembre-se que Jesus falou: se vós não perdoardes os homens suas ofensas, eu também não vos perdoarei. É esse momento agora que você libera o perdão e depois você obtém o perdão de Deus. Ou seja, irmãos, você adorou a Deus em primeiro lugar, você agradeceu a Deus e você agora está passando um momento de perdão, liberando o perdão e dando o perdão. E agora vem o quarto passo da oração, que eu te recomendo, que também está no Pai Nosso, que agora vem a sua petição. Que na oração do Pai Nosso é apresentado que o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perceba que é mais lá no final da oração, não é no início. Então você adora, agradece, tem um momento de perdão e agora é como se o caminho estivesse agora preparado para o trono do Senhor. Você está mais próximo de Deus nesse momento agora, na oração. E agora você começa a pedir. Você coloca as tuas ansiedades, os teus medos, você intercede por pessoas agora. E aqui você passa um bom tempo intercedendo, pedindo e colocando todas as tuas necessidades diante de Deus. E por fim, então, o quinto e último passo. Você agora pega tudo isso, toda a sua vida, o seu dia, e você agora tem um momento de entrega ao Senhor na sua oração. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, é agora o momento que você entrega e diz: Senhor, reina sobre mim, reina sobre meus pedidos, reina sobre meu dia. E você tem esse momento agora, finalizando a tua oração, um momento de entrega diante de Deus. Nós vamos projetar aí um resuminho para que te ajude isso. São 5 pontos aí, que se você praticar na oração, você vai ter aí um bom tempo de oração com Deus. Então, você passa primeiro, começa adorando, depois você separa um tempo de gratidão, agradecer, ó, letra A fica fácil para você, ó. Depois você passa um tempo para perdoar, né, e também receber o perdão, e depois você passa um momento para pedir, tá bom? Então aí, ó, fica a dica das 2 letras P's aí, e depois um momento de entrega. Irmãos, se você, esse é um roteiro que eu particularmente gosto muito de seguir na oração. Não quer dizer que a oração tem que seguir essa ordem, não quer dizer que ela tem que seguir, está engessada, nós vamos já ver sobre isso, mas é aqui uma dica, um roteiro para você ter a prática da oração, tá bom? Baseado no Pai Nosso, ok? Você também tem um outro modelo que é muito divulgado, você pode encontrar estudos sobre isso, é a oração do tabernáculo, em que você vai se imaginar entrando no tabernáculo e cada parte, cada peça do tabernáculo significa um momento que ele vai te conduzir a um momento da oração, tá bom? E também é uma boa prática recomendada chamada oração do tabernáculo, onde você pode estudar mais sobre isso. E em terceiro e último lugar, aqui para estar encerrando a nossa oração, que há momentos que você vai redigir sua oração, como diz a Bíblia, com o seu culto racional, você está usando aquilo que você sabe, que você tem a oferecer a Deus, mas também existe a oração no Espírito, que é um momento, então, em que você passa a ser governado pelo Espírito Santo e ele passa a orar através de você. Vamos ver 2 referências bíblicas que falam sobre isso. Efésios capítulo 6, verso 18. Olha que interessante. Orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então, aqui a orientação em Efésios é que você vai orar em espírito todo o tempo. Então, a maneira de você orar todo o tempo em espírito
é quando o Espírito Santo passa através da sua vida. Ele vai passar a te incomodar para orar por uma causa, por uma pessoa, vai te acordar. Ou mesmo naquele momento da oração que você está seguindo, aquele plano de oração que eu coloquei para você, ao momento que o Espírito Santo começa a te conduzir e te levar a representar pessoas, ele passa a fluir dentro de você, porque ele precisa de intercessores, irmãos. Deus quer intercessores. Ele fala, olha, procurei na terra e não achei um sequer que estivesse na brecha intercedendo. Olha que importante. Então, Judas também, no seu versículo 20, vai falar sobre oração no Espírito. Vamos ler lá. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Então, nós precisamos também aprender a desenvolver, aprender a praticar essa oração no Espírito Santo. E ela é tão importante, porque ela vai muitas vezes agir em momentos que nós nem sabemos como orar. Olha o que diz Romanos 8:26. Acompanhe essa leitura. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha que interessante, nós não sabemos como pedir muitas vezes. Até Tiago fala, pedi e não recebeis porque pedi mal. Então você também precisa estar ali entregue e deixar o Espírito Santo te conduzir na oração no Espírito. É o momento que ele começa, como diz Paulo, com gemidos inexprimíveis, que você não pode entender. Sabe? Também pode ser como Ana, que estava lá gemendo, ela estava ali balbuciando os seus lábios, ela não sabia, mas havia um clamor da alma, que ela estava ali orando estéril, era inexprimível, e Deus estava ali respondendo a ela. Mas também, de repente, há momentos que você vai estar orando e Deus começa a falar através de você, através do Espírito Santo, por meio de línguas estranhas. Olha 1 Coríntios 14, verso 2. O que diz o texto? Porque o que fala em línguas desconhecidas não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Glória a Deus por esse texto. A oração em línguas, como nós já demos um estudo aqui, ela tem mais de um objetivo. E um dos objetivos é a sua fala com Deus. Só Deus pode entender. Então, pelo Espírito Santo, através de línguas estranhas, na oração do Espírito, você começa ali a falar com Deus de uma maneira que você muitas vezes não entende, que só Ele entende, mas é a maneira correta e o pedido certo a ser feito. Com isso, amados irmãos, aqui eu poderia me estender bastante, é muito para se falar em oração, mas aqui nós vimos a importância da oração. Nós vimos também que há uma maneira que você pode ser conduzido à oração, que nós colocamos aqui, um plano, em que você precisa separar tempo, lugar e realmente um propósito, ser disciplinado nisso, e também você precisa estar aí orando no Espírito. Procure praticar isso, tá? Eu pedi para deixar aí no Facebook uma aula, que nós temos um material complementar que você pode ler, um material muito bom. É uma lição da casa de meu pai, que tem por tema como orar. Então, eu creio que se for possível vai ser colocado aí no Facebook. Se você não conseguir, você pode nos pedir através do e-mail, através das redes sociais, nós vamos enviar para você. Você quer se aprofundar um pouquinho mais e aprender mais sobre orar, este é um material muito bom. Lembrando que oração, a melhor maneira de você aprender é praticando, tá bom? Ela muda a vida de um cristão. Ela é o divisor de águas em um ministério, quando você desenvolve a prática da oração. Ok? Que Deus abençoe, que Deus realmente esteja impulsionando o seu coração diariamente a estar orando. E quero agora, nesse momento, então, praticar aquilo que nós ensinamos. Vamos agora orar, vamos interceder por pessoas. Nós temos alguns pedidos de oração que nós vamos estar aqui orando, colocando diante de Deus nesta manhã, tá bom? E vimos aqui colocar diante de Deus. Olha lá, oração pela Lena Kleber, tá?
Caiaça e Cauane. Não perdem o programa. Então, um grande abraço para vocês. Moramos em Criciúma, mas somos de Manaus. Manda um abraço a todos aí em Manaus. Então, um grande abraço aos irmãos de Manaus. Cláudio Batista Gomes, ele pede oração. Aqui, ele é de Manhaçu, Minas Gerais. Ele dá uma saudação para nós, na verdade. Irmã Rita pede oração pela irmã Noeli Morona, que atestou positivo para o Covid. A senhora Morona, ela é esposa, né, do irmão Morona, que foi um dos fundadores da igreja aqui no Paraná, tá bom? Líria Santos também, oração por Roger. Irmã Líria, sempre presente, Deus abençoe. Carlos Ananias, um grande abraço, irmão Carlos Ananias, pede oração pela família, amém. E vamos colocar aqui também diante de Deus a vida, né, do pastor Antônio Melo. Ele é lá do distrito do Acre. Ele é um pastor bastante conhecido aí na Igreja Pentecostal no Brasil, pastor importante lá para a sua região do Acre, e ele e toda a sua família também atestou positivo para o Covid, pastor Antônio Melo, do Acre, tá? E queremos colocar aqui também diante do Senhor a vida da irmã Sônia Castilho, tá? Ela está internada, ela está tendo complicações e ela precisa da união da igreja em oração, tá bom? Nós precisamos orar pela irmã Sônia, interceder e colocá-la diante de Deus, ok? Vamos orar nesse momento, ore comigo, está aí o pedido de oração, pastor Antônio Melo, né, e a irmã também Sônia Castilho. Vamos orar por ela e por toda a família Castilho, em nome de Jesus. Amado Deus, aqui em Tua presença nesta manhã, ó Pai eterno, como o Senhor nos ensinou a colocar tudo em oração, queremos apresentar, em nome de Jesus Cristo, a vida, Senhor meu Deus, dessas pessoas que nós citamos, que colocaram o Seu nome aí, ó Pai, nessa participação deste culto. Colocamos todos diante do Senhor e colocamos aí especialmente, né, a família Morona, colocamos a família Melo lá do Acre e colocamos a família Castilho diante do Senhor. Ó Pai, em especial alcança a vida do pastor Antônio Melo, a vida, Senhor Deus, da irmã Noeli Morona e da irmã Sônia Castilho, ó Pai. Ela está internada e precisa, ó Pai amado, de um agir de Deus. Por isso agora, neste momento de oração, em que o Senhor, ó Pai, permite nós entrarmos em Tua presença, apresentamos esta vida. E sob a Tua palavra de autoridade, Senhor Deus, que nos é dada, em nome de Jesus Cristo, repreendemos os efeitos, os sintomas desta enfermidade sobre estas vidas, ó Pai. E declaramos sobre as famílias, ó Pai, declaramos também, ó Senhor meu Deus e Pai, sobre as nossas famílias, sobre o povo de Deus, a graça e a proteção do Senhor. Quero aqui também, ó Pai, estar apresentando irmão Mateus e irmã Tayana, que, ó Pai amado, que estava, sua esposa, irmã Tayana, estava de 3 meses de gestação e perdeu o seu bebê. Ó Pai, consola eles. Ó Pai, alcança ela agora lá no hospital onde ela está, fortalecendo a sua fé, o seu coração, ó Pai, em nome de Jesus, para atravessar esse momento difícil e se prepararem para as grandes bênçãos que vêm daqueles que perseveram na fé e na oração. Colocamos, ó Pai, a Tua igreja, colocamos o Teu povo diante do Senhor e pedimos, ensina-nos, capacita-nos a orar, a buscar Tua presença. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe nessa manhã. Tenha um ótimo domingo e que a paz do Senhor esteja sobre o seu lar e sobre a sua casa. Deus os abençoe. Saber como chamar este nome de Jesus.